já tive, né, uma live sobre emagrecimento, puxando um pouco mais sobre déficit calórico, né, como aplicar esse déficit calórico na prática, que sim é importante quando a gente está num processo de emagrecimento, estar comendo menos calorias ali do que a gente gasta, mas eu vejo que as pessoas também, assim, vira e mexe, a gente vê essas pessoas que fazem dietas hiper restritas, não sabem nem às vezes o que estão fazendo, mas assim, querem realmente, acham que quanto mais restringirem, né, quanto menos comerem, melhor, mais rápido vão chegar ali àquele resultado, né? Só que a gente vê que tem, assim, muitas consequências disso e não só em relação à alimentação, uma coisa que acontece muito também em relação a treino. Pessoas que também nunca treinaram, às vezes, a vida inteira, estão parados e aí quando começam, querem começar. Então tá, vou treinar 5 vezes na semana. É aquele 8 ou 80 que a gente sempre vê e que as pessoas, infelizmente, nunca conseguem se manter ali naquele processo. Então, até antes de puxar um pouco aqui para o meu lado da alimentação, queria ouvir também um pouco da sua parte aí de treino, de atividade física, um pouco do que você vê aí também, né, com o pessoal que você, enfim, acompanha, fala um pouco. Cara, assim, né, algo que eu falo sempre com todos os meus alunos e que a gente precisa entender é o seguinte, muitas vezes não é você que tem que adaptar a sua rotina para treinar, mas sim o seu treino que tem que ser adaptado à sua rotina, né? Porque a gente sabe que para pessoas que habitualmente não treinam, né, não é fácil dentro da rotina você estipular 6 treinos por semana. E aí se você me perguntar assim, pô, Vitor, mas é necessário? Cara, não é. Principalmente porque a gente sabe que se você é uma pessoa que habitualmente não treina, você muitas vezes, treinando todos os dias, você não vai oferecer ao seu músculo o tempo de recuperação adequado que ele precisa. Então, muitas vezes, chega do meio para o final da semana, o seu desempenho vai cair. E aí você vai falando assim, Vitor, mas e sendo muito bem treinado? Você pode, mas também não existe essa necessidade, porque a gente consegue com diversas estratégias de treino, e aí você precisa de um método que treine, por exemplo, entre 3 4 vezes na semana e tenha resultados comparáveis a pessoas que treinam 5 6 vezes na semana. Então, assim, o grande segredo é você ter um método e você ter ali isso ajustado para a sua rotina. Porque, de fato, tudo bem, é ótimo se você treina 5 6 vezes na semana, mas a gente sabe que é um pouco difícil de você sustentar isso. Agora, passar mais de 1 hora na academia para emagrecer, passar 1 hora de cardio na esteira para ficar lá se torturando, isso não precisa, não existe essa necessidade. Dá para tornar isso muito mais fácil, porque, vamos combinar, tudo bem quem gosta, mas eu confesso que vejo as pessoas mais se torturando na esteira, olhando no relógio para ver se deu aquele número X de calorias, para muitas vezes aí atribuir o sucesso do treino àquilo, quando na verdade a contribuição é desse tamanhozinho assim, né? Eu vejo que as pessoas até veem isso como um empecilho muito grande também para começar, né? Não querem nem iniciar uma atividade física porque sabem que tanta coisa que às vezes é melhor nem começar, ficam prorrogando também isso. Então, no momento que você entende que não necessariamente você precisa estar treinando toda hora, todo tempo, horas e horas ali na academia, isso já é uma tranquilidade também para a pessoa dar o passo inicial ali para realmente iniciar o processo dela. Então, eu acho que isso faz, assim, uma enorme diferença, né? A pessoa tá ciente disso. E eu vejo isso na minha prática mesmo com você, porque eu era uma pessoa que, assim, não é nem uma questão de só se precisasse, eu estaria colocando ali em prática. Mas a questão é que a minha rotina começou a ficar uma coisa, eu vejo que as pessoas hoje também não têm tempo. Eu era uma pessoa que eu tava começando a ficar saturada de tempo, eu ficava pensando, gente, eu não tenho tempo nem para respirar, imagine passar horas ali na academia. Então eu comecei a deixar de fazer as coisas do jeito que eu fazia. Então, nesse momento eu fiquei pensando, bom, será que não tem então uma estratégia adequada para eu estar encaixando nesse meu padrão ali de rotina? E é exatamente isso que a gente faz, não só com treino, com alimentação também, a gente tem que estar sempre encaixando de acordo com a rotina da pessoa, porque é uma coisa, se a gente não faz isso, começa a se tornar muito inviável ali para ela. E é o que eu mais percebo, é isso, pessoas que pegam dietas X, Y, dietas prontas, que não foram feitas para si próprio ali, e aí, querendo ou não dá certo na prática. Então, é exatamente isso, assim. E até me fala um pouco também o que seria, na verdade, eu vejo que tem algumas pessoas que também treinam em excesso, né? E não só esse fato de, às vezes, recuperação muscular e tudo mais, mas tem também, às vezes, vão até regredindo um pouco, né, nessa parte de evolução. Me fala um pouco também, me explica um pouco melhor disso. O que acontece, né? Quando a gente pensa, né, dentro do processo de emagrecimento, algo que é unânime é você ter dentro do seu treino um bom desempenho durante ele.
Muitas pessoas atribuem o sucesso do treino para o emagrecimento a quantidade de suor que ela vai ter dentro do treino, ou mesmo a quantidade de caloria que ela gastou, ou mesmo a quanto tempo ela passou dentro da academia. Só que isso não faz sentido. Existe uma diferença muito grande entre um treino intenso e um treino exaustivo. Você não precisa muitas vezes sair molhada da academia para que aquele treino tenha sido bom para o emagrecimento. Se tratando de um treino de musculação, e ele sim deve ser a base do seu planejamento semanal pensando no emagrecimento, você tem dentro do treino que alcançar as sensações no seu músculo, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Eu sei que existe aquela ideia do 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20, ou seja, olha, eu quero emagrecer, então eu vou fazer meu exercício rápido, eu vou fazer meu exercício com pouco peso e vou fazer lá na faixa de 20, 25 repetições. Isso não faz tanto sentido, porque o grande segredo não está em você fazer 3 de 10 ou 3 de 15, mas está em você, dentro de cada série, de cada exercício, você lidar com uma dificuldade momentânea, de finalizar as últimas 4, 5 repetições. Porque isso você consegue uma sinalização energética muito grande. E veja só que eu estou dizendo de síntese proteica, que é algo que muitas pessoas falam sobre hipertrofia, mas quando na verdade a gente sabe que realizar a síntese proteica faz com que você gaste muita energia, aproximadamente 30% do seu metabolismo diário. E o melhor de tudo é que, de brinde, você vai minimizar um processo de flacidez dentro do emagrecimento e algo que a gente vai falar aqui, que é uma possível redução no seu metabolismo, né? Porque você vai muitas vezes conseguir manter sua massa muscular ou mesmo ter um pequeno aumento. Não que você não vá ficar grande. As pessoas têm medo de se dedicarem ao treino de musculação com medo de ficar grande. Mas entenda que dentro do treino você não está construindo, você só está desconstruindo. Para você construir mesmo muita massa muscular, é depois, e aí você vai ter que ter um aporte energético, ou seja, você vai ter que se alimentar voltado para a hipertrofia. Dentro do treino você não constrói nada, você só desconstrói, né? Essa é uma virada de chave que as pessoas precisam compreender. Desapegar do suor, desapegar da quantidade de caloria e começar dentro do treino a alcançar uma boa intensidade de esforço. Isso é fundamental e se fizer como sempre fez, vai ter o resultado que sempre teve, não tem como. Exatamente. Não, e assim, eu vejo que as pessoas quando pensam em emagrecimento têm muito esse pé atrás em relação à musculação, né? Não quero ficar grande, eu quero emagrecer. Então, eu vou começar a fazer cardio, aeróbico, e na verdade, assim, acaba sendo esse tiro no pé que a pessoa tá dando, que querendo ou não, lá na frente ela não vai estar ganhando massa muscular, muitas vezes vai estar perdendo massa muscular, e esse emagrecimento não vai ser de fato de qualidade, né? Não vai estar proporcionando, é o que você falou, às vezes vai ser um emagrecimento em que a pessoa fica flácida e não definida. Exato. É uma diferença, assim, gritante até que eu percebo, às vezes, pessoas que eu recebo aqui no consultório que já passaram por isso antes, dá uma diferença, assim, gritante realmente no resultado da pessoa quando ela tem uma musculação ali junto, enfim, com uma atividade física ali dela, vai fazer bastante diferença e vai ajudar ela depois nesse processo de emagrecimento, porque todo esse impacto aí de gasto energético que ela vai estar evoluindo e tudo mais. E até eu acho que é bem importante as pessoas terem ciente que, assim, querendo ou não, o que vai de fato te levar a esse emagrecimento, sim, é você. Se a gente pensa na parte de treino e alimentação, meio que a parte de alimentação vai estar te dizendo ali, ó, você tá num processo de emagrecimento. Mas o treino só vai estar ali te dando aquele suporte, é super importante, mas vai te tá dando esse suporte muscular. Então não adianta a pessoa não fazer a dieta e compensar no treino. Então, tô seguindo a dieta, vou treinar pra caramba, gastar bastante caloria, como se essa fosse a resposta. Então tem essa diferença também, né? Esse peso que as pessoas às vezes não dão. Cara, eu acho assim, é aquele ditado, é a mesma coisa que aquela música do Claudinho e Buchecha. Eu vou usar um exemplo, assim, mais básico possível, que é o avião sem asa e etc. É o treino e a dieta se eles não combinarem. Porque veja só, eu vou dizer algo aqui que eu preciso ser honesto. É muito complicado você compensar um mal feito alimentar com um excesso de atividade, principalmente atividade aeróbica. Porque por mais que você fale assim, pô, Vitor, eu permaneci ali, eu gastei 400 calorias naquele treino, passou quase uma hora. O que são essas 400 calorias? É pouco, é muito pouco, é muito simplista pensar dessa forma. Quando você vai olhar para a quantidade de gordura que você perdeu dentro desse treino,
trabalhando na Fat Max, né, que tem algumas pessoas que gostam de fazer essa estratégia, você não chega nem a 15 gramas de gordura, é muito pouco. Então, assim, você precisa ter a sua dedicação na sua dieta. O exercício aeróbio, ele é um complemento ao seu treino de musculação, que por sua vez é a base para que você tenha toda essa repercussão energética que a gente falou, né? Mas querer compensar, eu comi aqui um negócio de 300 calorias, vou lá para a esteira e vou ficar lá até dar 300 calorias. Vai dar zebra e você vai se torturar passando horas lá, isso não faz sentido. Exatamente. Não, perfeito. E assim, quando a gente pensa, então, ok, a pessoa vai ter que estar controlando também com a alimentação e tudo mais, tem esse assunto do déficit calórico, né? Ela estar comendo menos calorias, então, do que ela gasta para conseguir, de fato, emagrecer. Mas é isso, a gente vê que algumas pessoas, então, começam nesse processo aí de emagrecimento, naquele imediatismo que todo mundo quer, né? Emagrecer para ontem. E aí acabam fazendo essas dietas super restritas. Eu até recebi uma pergunta esses dias falando que eu pego muito nesse ponto, né? Sempre nos meus conteúdos tudo mais, falando, olha, você não precisa fazer uma dieta restrita, não deve ser assim para você emagrecer. E a pessoa falou assim, olha, mas se eu me adapto a uma dieta restrita, eu fico bem fazendo uma baita restrição, eu não poderia estar fazendo? E é esse o ponto até que eu queria pegar, porque tem muitas consequências que não são só de você se adaptou ou não se adaptou. Sim, a dieta restrita, ela tem muito uma questão de falta de adesão das pessoas, né? Então, tem muitas pessoas que quando a gente pensa em dietas ali que restringem muitas calorias, ela não vai conseguir manter aquilo mais de 2 semanas, às vezes. Então, esse já é um ponto. Mas por mais que a pessoa se adapte, caso ela se adapta, né? Caso ela se adapte a essa alimentação, vai ter muito impacto também ali fisiológico para ela. Então, eu queria trazer também aqui alguns pontos em relação a isso, que acho que é legal da gente estar comentando aí com o pessoal, porque é um tiro no pé que a pessoa tá dando, né? A gente vê que, assim, tem muitas pessoas que passam por ciclos de efeito sanfona, assim, né? Dietas restritivas, aí não conseguem, ganham peso de novo, aí baixam peso de novo, fazendo mais uma restrição. E toda vez que ela tem essa baita restrição, ela tá dando um tiro no pé ali para ela, que tá cada vez deixando mais e mais difícil o processo ali de emagrecimento dela. E uma dessas consequências aí, dessas dietas super restritivas, é o que a gente chama de termogênese adaptativa. Não sei até se, enfim, você costuma também usar esse termo e tudo mais, mas seria essa diminuição da taxa metabólica basal ali dela, diante dessa grande perda de peso que ela teve, seja de massa muscular, seja de gordura. Essa grande perda de peso vai fazer com que ela tenha essa termogênese adaptativa, que faz com que ela reduza, dê aquela... É como se nosso corpo fosse assim... Nosso corpo tem o único intuito ali de sobrevivência. Então, no momento que tem essa baita restrição, ele fala, opa, peraí, vamos travar aqui minhas funções, não vou poder emagrecer mais porque preciso sobreviver. Então, essa termogênese adaptativa, ela é muito forte, assim, né? Eu até coloquei aqui um dado super legal, que a redução de 10% do peso corporal ali da pessoa, ela reduz o gasto energético dela em 20, 25%. Então, pensa uma pessoa que, por mais que tudo bem, foi uma baita qualidade de emagrecimento, pensando nessa rápida perda de peso, mas o impacto que ela deu ali para o metabolismo dela, né? Que ela acabou reduzindo. Eu vejo que as pessoas falam, eu tenho metabolismo lento. Não é que você tem o metabolismo lento, você tá deixando ele assim com todas essas vezes que você dá esse impacto ali pro seu corpo, né? Cara, eu acho assim, a gente precisa entender, eu não, a gente gostando ou não da gordura, a gordura ela sempre será uma forma eficaz de armazenar energia, sempre. E o nosso corpo, ele quer ficar ali, fofinho, no equilíbrio. Ou seja, ele não quer perder gordura. O corpo da Gil, o corpo do Vitor, do João, da Maria, todos, todos, todos. Então, o grande segredo é você, muitas vezes, ter uma estratégia em que o seu corpo ele não vai sentir muito essa falta. Seria a mesma coisa do que ir no banco e tirar, por exemplo, R$ 10 da sua conta. Na correria do dia a dia, você não vai ver. Daí a pouco você equilibra, tira mais um pouquinho, vai tirando. Agora, se você vai lá e tira 1.000 no primeiro mês, vai dar zebra. Chega uma hora e fala, vou parar de gastar. E o seu corpo ele vai fazer isso, porque ele vai entender, opa, eu tô perdendo energia, eu tô tendo, não tá legal, eu tinha mais energia para estabelecer funções diárias do seu metabolismo. E muitas vezes ele vai começar a poupar essa energia para processos que consomem.
E aí você tem muitas vezes alterações em hormônios importantes, você tem uma série de sinalizações metabólicas que interferem de forma negativa para o seu emagrecimento. O que você pode fazer para minimizar isso? A gente disse muito bem, em ter um déficit calórico moderado e assumir, sim, tem que ter maturidade para assumir um resultado um pouco mais a longo prazo e não imediatista. Por exemplo, quer estar bem no verão? Comece a se preparar agora no inverno. Então, é mais ou menos nesse sentido. E uma outra questão importante é que a musculação, ela consegue fazer com que você aumente muitas vezes o seu metabolismo de repouso durante o processo de emagrecimento. É muito? Não é muito, mas cerca de 96 calorias. Agora, posso dar uma opinião prática? Só de não diminuir já está ótimo. Você está emagrecendo e está mantendo esse metabolismo ali, você está cada vez mais com mais lastro para continuar emagrecendo. Exige cuidado, exige método, exige muito, sim, de fato, mas vocês têm profissionais que conseguem acompanhar. Mas assumir aquele resultado ali para um mês, ou seja, cara, isso não vai dar muito certo. É uma estratégia que tende a não ser sustentável e, por mais que você queira, o seu corpo não quer. O seu corpo ele não quer isso. E ele não vai responder bem a isso. Ele vai, opa, pera lá, tô perdendo e vai estagnar esse processo. E tem diversas alterações hormonais. Tem um estudo legal, né, que são dos participantes daquele The Biggest Loser, né? São aqueles, o grande perdedor. E eles acompanharam esses caras durante 6 anos. Durante o programa, eram cerca de 30 semanas, enfim, 6 meses de programa. Os caras perderam mais de 25, 30% de gordura, né? E aí eles foram ver o que aconteceu com esses caras ao longo do tempo. Esses caras tiveram um reganho de peso absurdo. Eles voltaram ao peso que eles tinham antes do programa, só que com uma diferença. O metabolismo de repouso desses caras continuou reduzindo 700 calorias. Ou seja, de quando ele era lá no começo obeso, para o final, que ele voltou a ser obeso, ele estava com 700 calorias a menos no metabolismo. Ou seja, para esse cara começar a emagrecer, ele tinha que gastar mais 700 calorias. Ou seja, ficou cada vez mais difícil. Por isso que essa sanfonada tende a não ser interessante. Não é papo de chato nem isso, mas a gente precisa falar isso, de que por mais que você queira esse resultado a curto prazo, o teu corpo não quer. E ele vai fazer de tudo para você não conseguir. O meu, o seu, o da Gi, de qualquer pessoa. Exatamente. E assim, tem muitos estudos que mostram assim, exatamente isso, que a maioria das pessoas que perde bastante peso, diria que muito mais do que metade aí dessas pessoas acabam reganhando esse peso, principalmente por conta são uma certa alimentação que a pessoa tem, ou enfim, treino e tal, mas que ela não consegue manter aquilo. Então, se você não consegue manter, não tem como você garantir ali também o seu processo, esse seu peso depois, você vai acabar reganhando aquilo. Então, sem dúvidas, assim, é uma coisa que vale isso ser feito de forma mais gradativa, né, para não ser esse tiro no pé que tanto a gente fala. E até como você estava falando dessa parte de massa muscular, tudo mais, que sim, essa massa muscular vai te ajudar muito a não estar, como você falou, pode estar aumentando o seu gasto calórico ou pelo menos mantendo o seu gasto calórico, ótimo. Já é um... Tá perfeito, isso vai fazer muita diferença. E de modo contrário, é o que a gente vê que as pessoas fazem assim, quando estão numa dieta super restritiva, acaba que assim, dificilmente ela vai conseguir bater um bom aporte proteico ali naquela alimentação. E a proteína, nesse momento, é um momento crucial ali pra gente estar colocando ela. Porque quando pensa que assim, eu vejo que as pessoas se importam muito com proteína quando pensam em hipertrofia. Porque eu quero ganhar massa muscular, preciso comer bastante proteína. Quando, na verdade, no processo de emagrecimento que é mais importante ela estar consumindo proteína. Que é aquele estado de sobrevivência até, que a gente falou como um exemplo básico. Você está gastando, você não está recebendo tantas calorias, seu corpo vai querer tirar de algum lugar. Então, assim, o seu corpo vai precisar, você vai estar precisando dar substrato ali pro seu corpo para manter aquela massa muscular. Num processo de emagrecimento é muito difícil ganhar massa muscular, imagine de manter massa muscular, imagine ganhar. Então, por isso que é tão importante a gente estar também dando esse estímulo e tudo mais. Mas assim, até coloquei aqui um exemplo para as pessoas terem uma ideia real, assim, né, de quanto que as pessoas realmente não comem proteína. Eu coloquei aqui dando um exemplo de uma pessoa de 70 quilos, por exemplo. Quando a gente pensa numa dieta de emagrecimento, que a gente tem que prestar muita atenção nessa parte de proteína, vamos supor que a gente vai colocar, não vou nem falar 2,5, né, 2,5 gramas ali de proteína por quilo de peso dela. Vou falar 2,2, até coloquei aqui, para já dar uma margem de segurança ali para aquela pessoa.
essa pessoa de 70 quilos consumiria 154 gramas de proteína. Só isso são 616 calorias na alimentação dela. Ou seja, se 616 é só para ela bater a quantidade de proteína, como algumas pessoas conseguem manter uma dieta de 900 calorias? Não tem nem carboidrato e gordura ainda, sabe, naquela alimentação. Então, isso que eu acho muito importante as pessoas perceberem. Não é só, então vou retirar tudo da minha alimentação para emagrecer. Você vai perder massa muscular principalmente, vai perder água, vai perder qualquer coisa, não vai estar perdendo gordura. E se perder, vai ser aquele tiro no pé depois que a gente estava falando. Porque assim, né? Se a gente for pensar em gasto energético, se a gente for pensar dentro do seu treino de emagrecimento, ele está diretamente relacionado ao seu desempenho dentro do treino. Se você não oferece um aporte, um consumo calórico interessante e está muitas vezes uma dieta muito restrita, você não vai conseguir um bom desempenho dentro do seu treino. Por mais que você transpire, por mais que você não produziu energia dentro desse treino, você não vai conseguir esse desempenho. O grande problema é que muitas vezes você mexe com algumas coisas que, assim, não é bom mexer. Alterações no sono, alterações de hormônios como cortisol, muitas vezes hormônios relacionados, né, por exemplo, grelina e leptina, a gente sabe que tem funções importantes. Grelina, ela potencializa a sua fome. Então, assim, é um processo muito agressivo que o seu corpo entende mal aquilo e ele vai começar a tentar se defender. E ele vai criar mecanismos para isso que vão dificultar o seu processo de emagrecimento. No treino de musculação, pensando no emagrecimento, né, eu vejo, até vou esticar um pouquinho esse ponto, que é assim, as pessoas, muitas vezes, elas fracassam, não é por falta de força de vontade, é por não saber o que fazer. As pessoas chegam na academia e não sabem quais exercícios elas vão fazer, o que elas vão fazer naquele dia e como organizar isso, né? E muitas vezes treinar bem, o treino errado não é treinar bem. Pensando nos exercícios, a gente sabe que as pessoas adoram passar 30, 40 minutos fazendo abdominais. As pessoas adoram fazer 5, 6 exercícios isolados para glúteo, a todas as cadeiras adutoras e abdutoras possíveis. Mas quando a gente pensa no emagrecimento, esses exercícios eles têm uma contribuição muito pequena. A base do treino, ela dá exercícios como agachamento, como afundo, como leg press, como supinos, como remadas, puxadas. Por quê? Nesses exercícios tem muita massa muscular envolvida. Tá? Você está trabalhando vários grupos musculares ao mesmo tempo. Isso tem uma contribuição energética muito grande. E isso vai fazer muitas vezes que você economize tempo dentro da academia. E aí você pensa nesses exercícios, glúteo, etc., tríceps, bíceps, como pequenos complementos. Então, só desse ajuste já faz a pessoa passar muito menos tempo dentro da academia e, mais ainda, ela vai conseguir uma resposta melhor pensando no emagrecimento, né? Então, assim, escolher bem os exercícios é fundamental. E as pessoas é o que eu disse, não é por falta de força de vontade, é por não saber o que fazer. De certa forma, fazer cada um pouquinho, isso não é que é impossível de que dê o resultado, mas se torna muito improvável, principalmente ao longo do tempo, né? Não, e assim, as pessoas quando estão perdidas é exatamente isso, vão fazendo qualquer coisa e não criam nem gosto pelo que estão fazendo por estarem também perdidas, né? Não tem resultado, não criam gosto por estarem fazendo. E a mesma coisa com a alimentação, no momento que a pessoa está perdida, não sei nem por onde começar, o que comer, o que eu como no café da manhã, nem no meu lanche, quais opções eu posso ter para estar variando ali meu cardápio e tudo mais. Cara, se as pessoas não têm essa ideia, né, de opções, de como tá colocando aquilo em prática, ela não vai fazer. Então, isso, assim, é essencial ela ter realmente, assim, um norte de cada coisa que ela precisa, porque senão realmente não tem como ela tá colocando aquilo em prática e mantendo aquilo lá depois. Inclusive, até um ponto que achei legal até que você falou, em relação a essa parte mais até hormonal, assim, né? Que a gente vê, inclusive, dessa parte... deixa eu só colocar aqui que saiu. Aí. Pronto, voltou. Mas até em relação a essa parte hormonal, assim, né? De cortisol, de grelina, quando a gente vê esses efeitos dessa dieta restritiva na alimentação, a gente vê que, assim, é um estresse para a pessoa, não só um estresse no sentido mental, que sim, eu vejo que numa dieta restritiva ficam mais estressadas, cansadas,
irritadas mesmo, né? Mas também um estresse pro corpo ali daquela pessoa, né? E aí a gente tem sim esse disparo de cortisol, a nossa grelina ali aumenta, até que você comentou. Então, o cortisol, na verdade, ele é um hormônio que ele vai estar não só ligado a essa parte de estresse e tudo mais, mas ele também está muito relacionado com piores escolhas alimentares. Então, não é à toa que quando a pessoa começa ali uma dieta, ela já tá, tipo, querendo comer qualquer coisa que ela vê pela frente. Então, além de ter esse efeito mental ali no sentido de, bom, restringir, não posso comer doce, aí só vem o doce na cabeça, já tem esse ponto, mas tem também a questão disso do cortisol, que querendo ou não, você tem realmente piores escolhas alimentares. Junto disso, você já vai ter esse aumento da grelina, a grelina vai influenciar muito na sua fome. Então, aquele negócio que assim, começou a dieta, você vai querer comer até o reboco da parede. Então, tudo isso é um tiro no pé ali que você está dando e que vai cada vez te deixar mais frustrada ali também, né? Naquela alimentação vai ser uma coisa mais difícil ali para você. Além de, lógico, indisposição, mau humor, cansaço, fadiga, isso está muito relacionado até com o treino. No momento que ela tem uma alimentação super ruim, super baixa caloria, não está dando substrato energético ali para ela, vai decair o rendimento dela, não tem um bom rendimento, com isso também não ganha massa muscular. Assim, é um bolo de É um ciclo vicioso, Exatamente. Cara, e tem um negócio que eu acho que é muito legal. Eu vejo você fazendo algumas postagens e eu acho muito legal. Por exemplo, as pessoas se torturam muito para não consumir, por exemplo, um doce que elas gostam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de doce. Eu não sou um apaixonadão, assim, que eu vou comer uma barra. Mas olha, eu adoro um chocolate ali após o almoço com café. E as pessoas acreditam que se ela consumir aquele chocolate ao leite depois do café, Deus ele. Ferrou. Ela não vai conseguir emagrecer. Quando, na verdade, né, a porcentagem que representa, né, 2 tabletes de chocolate ao leite depois do almoço, é muito pouco, né? E, cara, é um negócio que se você gosta, você consegue incluir dentro da sua rotina perfeitamente bem, né? Até mesmo uma pessoa que não tem, assim, enfim, você consegue incluir num contexto, logo depois de uma refeição, com proteínas, com carboidratos, que vai diminuir muitas vezes o impacto glicêmico, etc. Mas, assim, eu acho que é muito bacana, eu vejo aquelas suas postagens e gosto bastante, porque as pessoas precisam ter em mente que não é o extremismo, não vai sustentar isso. Dá para você ser é igual aquela ideia, né? Não dá para fazer dieta e ser feliz. Cara, isso é uma verdadeira besteira, né? Quando sim, dá muito certo você fazer dieta e ser feliz, sim, até porque a dieta é um estilo de vida, né? Então, assim, cara, não vai ser aquele chocolatinho depois do almoço que vai atrapalhar o seu emagrecimento. Mas, se você não comer esse chocolatinho e comer lá 3, 4 colheres de pasta de amendoim para matar essa vontade, talvez você engorde, que a quantidade calórica ali vai ser bem maior, né? Exatamente. Não, perfeito, assim, isso que você falou. E é exatamente isso, assim, que eu prezo tanto, né? Porque a gente está falando muito desses impactos fisiológicos, né? Em relação à restrição e tudo mais, mas tem também todo esse impacto psicológico, emocional ali na pessoa, querendo ou não, no momento que que a gente fala, então tá, não pode comer doce, não pode comer pão, não pode comer nada, meu, só vem aqueles alimentos ali na cabeça da pessoa, sabe? Então, por quanto tempo ela conseguiria manter aquilo? Sem dizer que você pode, não só pode, como às vezes deve, sabe? Se permitir. Porque é exatamente isso, você acaba querendo compensar com outras coisas que às vezes são até mais calóricas, você não tem nem ideia. Acho que é saudável, então, beleza, vou comer pra caramba, pra compensar. E na verdade não, às vezes é melhor você comer logo seu chocolatinho, comer seu pãozinho e tudo mais, que já vai ser o suficiente para matar ali sua vontade. Você pega uma pequena porção, num momento legal ali, mais estratégico, eu diria, dá pra gente estar incluindo isso às vezes até no plano alimentar da pessoa. E tá perfeito. Inclusive, assim, até já que você deu a brechinha, já vou falar também. Mas eu tô fazendo agora uma sessão aí de lives. Então, já fiquei ligada aí que vai ter muita live também nas próximas semanas. Mas, inclusive, assim, no dia 12 de agosto, eu vou estar fazendo uma live que é exatamente sobre esse tema, que é para você realmente a comer, aprender, na verdade, a emagrecer comendo tudo que você gosta. Porque é isso, você pode comer doce, pode comer pão, pode comer o que você quiser, na verdade. Basta saber a quantidade, o momento ideal. Então, você tá ciente de tudo isso faz uma baita diferença no processo. Sem dizer que é isso vai realmente te levar
muito mais longe naquele plano alimentar. Mesma coisa em relação a treino, vai? Se a gente pensa também, a pessoa não gosta, nunca consegue, né, curtir aquele exercício que ela tá fazendo. Eu vejo até por você, assim, né? Nos meus treinos você sempre fala, qual estímulo você gostou, qual exercício você gostou. Isso faz uma baita diferença, né, pra gente se manter ali motivada no processo, constante. É que assim, eu vou falar um negócio aqui que provavelmente vou tomar umas pancadas, mas não existe absolutamente nenhuma diferença entre treino para crescer e treino para secar. Quando bem prescritos, os treinos eles vão proporcionar ali os mesmos resultados. Tanto o treino para crescer com mais carga, etc., quanto o treino para secar, que você vai descansar pouco, vai fazer mais repetições. Então, assim, o que eu faço sempre com os meus alunos? Eu pergunto as preferências de treino deles, né? Para saber exatamente como aquela pessoa gosta de treinar. E ao longo do tempo, você sabe muito bem que eu vou trabalhando diversas progressões ao longo dos meses. Por quê? É fácil você chegar na academia e treinar bem, treinar com intensidade de esforço, etc? Não é. Não é fácil. Não é fácil você colocar mais peso num exercício e se sentir segura. Você é prova viva disso. E o que a gente estruturou ao longo dos meses? Olha, Gi, a gente vai trabalhar dessa forma. O meu objetivo nesse momento é fazer com que você aumente sua resistência. Nós vamos utilizar um método assim, assim, assado. Olha, agora vamos mudar um pouquinho a característica do estímulo. O que você acha disso? Vamos trabalhar um pouquinho mais de força e trabalhamos ali. Ou seja, o melhor treino, de verdade, é aquele que você ainda não fez. E ao longo do tempo, a gente vai fazendo exatamente isso. A gente vai melhorando o seu desempenho, vai fazendo você treinar melhor. Porque, de verdade, o seu resultado ele vai ser consequência do quanto você evoluir no seu desempenho. Basicamente, a ideia é essa. E de verdade, se alguém vier contar essas mentiraiadas para vocês aí de que treino para crescer e treino para secar, cara, isso é uma grande ilusão, uma grande besteira. Se você tem alguém inteligente prescrevendo o seu treino, eles vão proporcionar os mesmos resultados, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia. O grande segredo é você estar alinhando sempre essa estratégia. Não, cara, não faz sentido essa diferenciação grande, entendeu? Perfeito, não, é exatamente isso. E assim, é o que você falou, eu sinto isso realmente na prática, na pele mesmo, porque eu vejo até isso que você falou de o melhor treino é o que você ainda não fez. E toda vez que você me manda um treino novo, sempre no feedback seguinte eu tô tipo, não, esse foi o melhor, esse foi o melhor. Sim. Então é exatamente, vai vendo que assim, o estímulo faz muito, nesses novos estímulos fazem muita diferença realmente, e é o que também te mantém motivado. Toda vez que eu tenho um treino novo, eu tenho a motivação de tudo, alguma coisa diferente para estar fazendo e tudo mais. É que assim, cara, tem um ponto que assim é importante a gente falar. As pessoas elas se resumem, né, a variar um treino. Olha, eu vou mudar meu treino, eu vou mudar os exercícios, tá? Que é uma possibilidade. Mas veja só que você modificar os exercícios é muito simples, porque você tem uma caixa de ferramentas muito maior. Você tem métodos de treino, você tem diferentes intervalos de recuperação, você tem muitas vezes diferentes velocidades de execução. E quando você faz isso, eu posso garantir, o treino de musculação deixa de ser monótono. Porque realmente, se tiver que ir na academia para fazer aquele 3 de 10, 3 de 15, 10, 12 exercícios, eu, Vitor, seria o primeiro a não ir. Eu não iria. Porque realmente é muito monótono, muito monótono. Agora, quando tem conhecimento, quando tem método, aí a conversa muda. Aí você tem prazer de treinar mesmo. Aí você sente que você vê o resultado, você vê a sua evolução. E não simplesmente você fica lá, agora é esse, tá. Pô, isso é muito chato, com todo respeito. Perfeito, não, é exatamente assim. Eu super concordo que eu gosto muito também quando você me passa o treino e me fala o porquê que eu tô fazendo cada coisa. Porque isso, assim, faz uma diferença. Você sabe que, assim, não é que você pode pular aquele próximo exercício porque, esse daqui não faz tanta diferença. Não, você sabe que tem toda uma lógica por trás. Até esses dias eu atendi uma paciente que falou exatamente isso. Ela falou assim, eu segui, assim, 90% da alimentação, mas eu digo 90% não é nem porque eu fiquei dando muitas escapadas, mas é porque às vezes eu deixava de comer tal coisa que você falou e essa tal coisa você tinha me falado que tinha um sentido de não tá incluindo. Então, é muito importante a pessoa ter ciência, né, de tudo ali que ela tá fazendo. Então, eu acho que isso, assim, é essencial mesmo.
Até para a gente continuar aqui um pouco no assunto, eu tinha recebido uma pergunta ontem, quando eu falei um pouco aí da live, né, que a gente ia fazer hoje. Eu até talvez já sei um pouco, a gente já falou um pouco aqui da resposta, mas acho que seria legal também estar comentando. Foi uma pessoa que perguntou assim, cadê? Ontem não consegui fazer a pergunta sobre o assunto, mas quando puder, gostaria de saber qual o tipo de dieta para um paciente que não pode treinar por conta de um problema de coluna. Ela falou que é difícil de gastar mais calorias, né, dessa forma. Então, eu queria que você falasse, às vezes, um pouco também. Às vezes, tem pessoas que, tudo bem, não conseguem por alguma Uhum. questão, mas muito para você, às vezes, estar também moldando diante disso, não sei. Cara, assim, eu tenho muitos alunos mesmo que sofreram já com problemas na coluna, alguns que têm, por exemplo, hérnias de disco, L4, L5, L5, S1. O grande segredo é você ter um treino compatível a essa condição dele, né? A gente tem alguns ajustes interessantes para fazer, né? No primeiro momento, fortalecer zonas acessórias, né? Principalmente membro inferior, fortalecer muitas vezes os músculos do abdômen, mas não através de exercícios isolados ali. Você vai fortalecer muitas vezes até com agachamentos, até com exercícios livres. Agora, por exemplo, uma questão interessante, um ajuste no agachamento, por exemplo, o agachamento frontal, ele apresenta uma mesma ativação dos músculos de membro inferior com menores forças compressivas na coluna, né? Muitas vezes, nos exercícios, as pessoas acabam fazendo aquela voltinha no quadril, né? A gente chama isso de tilt posterior pélvico. Existe uma certa compressão nos discos. Quando você, muitas vezes, controla a velocidade de execução, ajusta a posição dos pés na largura do quadril e não dos ombros, isso minimiza e você consegue, ao longo do tempo, com que esse cara evolua. Então, assim, é difícil escutar que pessoas que têm problema na coluna não possam treinar. Porque o grande segredo é que essas pessoas treinem. Agora, treinem com uma qualidade, né? Mas a dieta você mesmo vai falar melhor do que eu sobre isso, né? Não, mas perfeito. Eu acho que é muito isso também. Assim, lógico, cada um com as suas questões, né? A gente também não sabe identificar, assim, também. Enfim, a pessoa também não falou muito sobre, mas eu acho que vale a gente estar também entendendo que dá para, às vezes, a gente trabalhar em cima do que a gente consegue. Feito, às vezes, é melhor do que perfeito também, né? Então, isso faz também uma. Né, se vai fazer uma grande diferença ali para aquela pessoa, aquele exercício físico e tudo mais, às vezes vale tentar entender, então tá, como que eu posso estar aplicando isso para mim, com os ajustes Sim, corretos ó, eu ali. posso dar um exemplo aqui. O horário eu não sei nem se permite, mas eu vou dar um exemplo. Essa pessoa provavelmente ela vai ao banheiro, certo? Eu Sim. acho que ela não faz cocô em pé, né? Ela deve se sentar no vaso sanitário. Simplesmente ela faz um agachamento. A única diferença é que ela senta e levanta. Sentar e levantar sobre um banco é uma excelente progressão para você fazer exatamente o agachamento livre. Então, assim, eu não posso agachar. O médico falou que eu não posso agachar. Pô, então vamos ter que começar a treinar a mira aí, porque vai ter que fazer cocô em pé, fazer xixi em pé. Porque você agacha no seu dia a dia, não tem jeito, você agacha. Então o agachamento você faz. A única diferença é que você vai ter implementos biomecânicos ali, mas é perfeitamente possível de que você faça. Ótimo. Não, é exatamente isso, perfeito. Porque Foi um assim, eu exemplo acho do que dia a dia, mas as pessoas agacham. as pessoas acabam, às vezes, criando também muitas desculpas, né? E quando, na verdade, dá sim para você, às vezes, dentro da sua possibilidade ali, enfim, tá criando alguma coisa, é exatamente isso que você falou. Se você tá sentando ali para ir ao banheiro, você também consegue agachar e tudo mais. Então, é exatamente isso. Perfeito. Até assim, a gente está chegando em 40 minutos de live. Queria dar uma olhada aqui também, às vezes, nas perguntas, tal, que o pessoal fez. Vou até dar uma olhada aqui. O pessoal Deixa eu também pode ver. fazer, também fiquem à vontade. Aqui, achei um aqui. Beleza, pode falar. A Vitória falou: Oi, boa noite, Vitor. Eu tenho problema na coluna e falam que eu não posso treinar. Então eu posso treinar sim ou não? Se você tiver o meu treino, sim, eu te garanto que você vai ter os melhores resultados que você já teve. O grande segredo é ter um método eficaz e um treino individual. Isso é o determinante para você poder ou não treinar. Exatamente. Eu vi aqui uma pessoa que falou, poderia falar um pouquinho da alimentação do falso magro para ganho de massa muscular?
Essa é sua, manda ver. Calma aí. Aí. Eu acredito que é assim, né? O falso magro, na verdade, o que, que é? É aquela pessoa que acaba, às vezes, tudo bem, aparentemente ela não tá com sobrepeso, não é uma pessoa gorda e tudo mais, porém, provavelmente ela tem um grande percentual de gordura, só que muitas vezes até tem uma baixa massa, né, pouca quantidade ali de massa muscular e tudo mais. Então, o que a gente tem que entender primeiro é assim, essas pessoas normalmente são aquelas pessoas que já vieram muito daquele estilo de, eu não sou uma pessoa que estou muito acima do peso, então não se preocupam também tanto com a alimentação. Então, muitas vezes é iniciar, antes de pensar também, lógico, é importante pensar em calorias e tudo mais, mas primeiro ver essa parte da qualidade da alimentação. Vai colocando em prática toda a parte de qualidade da sua alimentação. Isso já vai ser um ponto de partida ali para você. Agora, pensando em calorias, lógico que calorias é algo muito individual, a gente pode estar pensando que assim, essa pessoa vai precisar, assim como a gente estava falando para qualquer pessoa, ela vai fazer um déficit calórico para perder gordura? Vai, mas ela vai ter que ter o estímulo ali de massa muscular, de hipertrofia. Então, querendo ou não, essa pessoa vai precisar estar estimulando esse outro lado ali dela, porque senão ela só vai realmente continuar perdendo, vai às vezes perder, vai perder quantidade de gordura e tudo mais, porém vai estar, às vezes, perdendo massa muscular junto. E o que ela já era, essa pessoa falsa magra, né, que a gente diz, ela provavelmente já é uma pessoa que tem mais essa flacidez. Então, querendo ou não, se ela vai só regredindo nesse sentido, só vai piorando ali o quadro. Então, sem dúvidas, assim, cabe dentro disso aqui que a gente está falando, né? Então, prestar atenção, sim, nas calorias da sua alimentação, de forma gradativa ali, né, gradual, não é uma restrição calórica drástica ali que você vai estar fazendo, senão é o tiro no pé que você vai perder massa muscular, vai só piorar cada vez mais, mas junto disso também ter um treino ali aliado que vai te proporcionar também essa manutenção ali de massa muscular, então isso vai ser essencial. É bem, com relação ao treino, cara, tem um negócio que é muito comum, eu recebo todos os dias, né? A questão, o treino pro ectomorfo, pro endo e pro mesomorfo. Gente, veja só, essas classificações, primeiro ponto, elas são muito retrógradas, mas muito mesmo. Elas voltaram à tona agora por alguns charlatões aí que querem aumentar o preço da consulta e não sabem como, e eles ficam contando essa mentiraiada para vocês. Não existe qualquer tipo de direcionamento do treino, você sendo ecto, meso ou endomorfo. Entenda o seguinte, isso é ponto de partida e não ponto de chegada. E para por ali. Para uma pessoa falsa, magro, né? Eu acho interessante ter esse déficit, mas o estímulo para a hipertrofia tem que ser dado, independente se ele quer emagrecer primeiro ou se ele quer hipertrofiar primeiro, né? O estímulo para a hipertrofia ele tem que ser dado. E normalmente, se é uma pessoa que é o falso magro, é uma pessoa que não treina muito bem, né? Ou seja, uma pessoa que provavelmente vai na academia, etc., mas não se dedica tanto. E nesse sentido, uma estratégia muito interessante é progredir ao longo das semanas no volume de treino, né? Progredir muitas vezes no número de séries ao longo das semanas. Porque não adianta você chegar com tudo ali e querer fazer um treino de 30, 40 séries por semana. A recuperação entre esses treinos não vai ser boa, esse músculo não vai se recuperar e esse músculo não vai se desenvolver. E se essa pessoa é falsa magra, imagina-se que ela não tenha uma boa quantidade de massa muscular. Porque por mais que essa pessoa tenha ali talvez um pouquinho mais de gordura, mas tenha uma boa qualidade muscular, ela não vai ter esse aspecto de falso magro. Então, muitas vezes, a estratégia ela tem que ser feita de maneira progressiva também no treino, né? Isso é bem importante e é muito legal quando estamos alinhados, né? Tanto a estratégia nutricional quanto a estratégia de treino. Os resultados eles são muito potencializados mesmo dessa forma, né? Perfeito. E até uma outra pergunta que fizeram aqui, em relação, até o Igor que falou, quantas calorias numa dieta para emagrecimento? E isso, gente, é algo extremamente individual, né? Quantas calorias eu preciso estar consumindo, então, para emagrecer? Eu falei muito ontem sobre esse déficit calórico, acho super legal. Quem não assistiu, assista, depois tá salvo ali no meu IGTV essa live.
que eu falo como você pode entender um pouco mais o seu gasto calórico, como que você sabe se você está aplicando de fato esse déficit calórico ali para você. Mas eu acho que vale a gente pegar num ponto, não dizer aqui, então tá, tem que comer tantas calorias para você emagrecer, mas qual a quantidade então desse déficit calórico, já que ele não deve ser tão restritivo, né? A gente não pode pensar uma coisa tão ampla, quanto então eu deveria estar consumindo? E assim, a gente vê em muitos estudos, assim, né, que mostram que daria super pra gente manter um déficit ali de 500 calorias mais ou menos, eu diria que um 30% de déficit do seu gasto calórico. Então, vamos supor que você gasta 2.000 calorias, menos 30% seria mais ou menos esse consumo aí diário que você teria, né, esse déficit calórico que você fez. Porém, a gente vê que assim, a partir de 10% muitas vezes, você já vai sim ter esse emagrecimento. Então, muitas vezes, vale você começar a aplicar ali. Se você é uma pessoa que principalmente não praticava atividade física, não estava seguindo nenhuma alimentação, estava com a qualidade da alimentação sem estar ajustada tudo mais, sem dúvidas, na hora que você já começa a aplicar tudo isso, você nem vai precisar, às vezes, de um déficit tão elevado logo de cara. Só de ter dado esse novo estímulo, tá? Iniciando essa atividade física, iniciando esse plano alimentar, tudo mais, melhorando a qualidade da alimentação, seu corpo já funciona de forma diferente, você já vai responder diferente ali a um estímulo de treino. Então, querendo ou não, às vezes, por isso que eu falo, menos às vezes é mais. Exato. Vale você ir começando a ir sentindo. Eu acho que isso faz total sentido, né? Porque você, quando começa a tornar o seu dia mais ativo, você tem uma contribuição energética interessante, né? Principalmente o seu treino, se bem realizado, com uma dificuldade momentânea dentro das séries, enfim, com uma progressão ao longo das semanas, você vai ter uma contribuição energética também alta, né? Então, assim, óbvio que não existe, né, uma receita de bolo, né? Senão provavelmente a gente estaria aqui, a gente não estaria aqui, né? Mas, assim, eu acho que a estratégia sempre tem que ser pensada de maneira progressiva. E as pessoas precisam ter maturidade para assumir um resultado mais a longo prazo, né? Eu acho que as pessoas estão cansadas de terem um resultado imediatista, mas quando aperta, quando ela vai querer esse resultado de forma imediata. E tende a não ser bom. Por mais, é o que a gente disse, por mais que você queira esse resultado a curto prazo, o seu corpo não quer. O seu corpo não vai receber bem essa informação e ele vai se defender. Você vai começar a brigar com o seu próprio organismo para emagrecer. E olha, se você for brigar com ele, a chance de você perder é grande, né? Exatamente. Não tem jeito. Bom, não, mas super. Perfeito. Eu acho super legal, assim, toda essa live aqui que a gente fez, todo esse conteúdo aqui que a gente falou. Gostei bastante, não sei se o pessoal também tem mais dúvidas e tudo mais. Eu sei que o Vitor, assim, dá sempre abrindo caixinha de perguntas também. Todo dia. Todo dia ele tá lá respondendo perguntas para vocês. Eu também sempre abro caixinha de perguntas, inclusive amanhã já vai ter caixinha aí sendo aberta para vocês perguntarem, se quiserem também perguntar um pouco mais aqui. Mas assim, resumão da live também, acho que vale a gente deixar então esses pontos cruciais, assim, né? De realmente não dar esse tiro no pé, que é fazer essa dieta super restritiva, independente de você se adaptar bem ou não. Vão ter consequências ali, não só emocionais ali, né, dessa forma como a gente estava falando, mas principalmente fisiológicas. Você vai estar cada vez dificultando ainda mais seu processo de emagrecimento. Mesma coisa no treino, cada vez se você não tem ali um treino adequado para você, no estímulo correto, provavelmente você nem vai conseguir se manter, né, naquele processo, sem dizer que assim, o estímulo correto vai te levar realmente a esses bons resultados, um emagrecimento de qualidade, mantendo bem sua massa muscular, te mantendo ali naquele processo. Então, acho que esse é um resumão, assim, da live. Mas é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, pode também depois perguntar pra gente. A gente vai esclarecer tudo. Mas já super agradeço aqui que você veio, que você participou, porque sempre que você vem, é muita coisa boa que sai daqui. Então, eu fiquei super feliz. Não, legal. Eu que agradeço pelo convite, agradeço todo mundo que está aqui também. E é bacana falar do processo de emagrecimento, porque o emagrecimento ele não é simples, né? O emagrecimento é um processo multifatorial. E a gente consegue, né, tornar esse processo um pouco mais simples e um pouco mais... Eu não sei se existe essa palavra, fazível, né? Acho que existe, não sei, me corrija se eu estiver errado. Pode ser, senão eu acabei de criar ela agora. A gente torna esse processo mais fazível, né? Isso ficou bom. E você consegue ter melhores resultados dessa forma, né? Desde que você tenha ali uma dieta que converse com o seu treino, uma dieta em que você consiga
se sentir bem fazendo dieta, dá perfeitamente bem para você fazer dieta e ser feliz. Tem meia dúzia de gente que fala, não dá, isso não faz sentido. E no seu treino, eu posso garantir a vocês que não faz sentido você ter que passar 1 hora por dia dentro da academia. O exercício aeróbio, ele é um excelente complemento ao seu treino de musculação, mas você não precisa ir 2 vezes por dia na academia, não precisa fazer todas essas loucuras, porque a qualidade do que você faz é muito mais importante ali do que por quanto tempo você passou na academia ou quantos dias na semana você foi na academia, né? Acho que isso faz uma grande diferença e as pessoas têm que desapegar um pouquinho. O segredo não está em treinar muito, né? O segredo está em treinar certo, né? Esse que é a grande virada de chave, né? É exatamente isso, é saber treinar da forma correta e ter a alimentação também correta ali para você. Porque, querendo ou não, se você não fizer dessa forma, não tem como tirar resultado dali. Principalmente pensando em resultados de qualidade, pensando a longo prazo, tudo isso. O que vai te levar, né, a tudo isso são essas estratégias, na verdade, né? Então, por isso que, às vezes, não tem isso de quanto mais, melhor. É muito mais a qualidade